Vou dar início ao tema, que no fundo é uma continuidade da semana passada, em que começámos a falar do relacionamento, em que falámos da lei causa e efeito e da lei da dualidade. E hoje vamos introduzir uma nova lei, uma lei sistémica, que é a lei do pertencimento. Em que a lei do pertencimento diz que, basicamente, diz que todo o indivíduo pertence a um grupo, ou mais do que um grupo. Digamos que somos elementos grupais, os indivíduos somos grupais. E vamos introduzir, portanto, esta lei do pertencimento precisamente na nossa vida. Boa noite, Clara, bem-vinda. Se a Clara quiser, para Felgueiras, se quiser colocar alguma questão relativamente aos relacionamentos ao longo do programa, vai colocando aí nos comentários e que eu vou tentar introduzir aqui neste direto dos relacionamentos, tentando responder algumas questões. Então, vamos começar pelo princípio, quando ao nascer temos o primeiro contacto com o mundo físico e vamos, não temos, digamos, nenhuma percepção aparente do que nos rodeia, quer seja a nível dos sentidos, não há uma percepção da visão, não há uma percepção do que é que estamos a ouvir, do que estamos a sentir, e começa-se então a formar aqui, com a repetição, começa-se a formar aqui alguns padrões, juntamente com as emoções que sentimos pelo que estamos a ver, ou a ouvir, ou a sentir, começamos aqui a criar padrões esses que são positivos ou negativos, como nós tínhamos falado já na semana passada. O que acontece é que a nossa estrutura, assenta essencialmente e basicamente numa estrutura familiar. Existe o pai, existe a mãe, e esses dois alicerces começam a formar, digamos, o nosso grupo, o grupo da família. Este é o primeiro grupo em que nós pertencemos ao grupo da família. Depois vêm os irmãos, vêm os tios, vêm os primos, e o grupo vai aumentando. Nós pertencemos, então, primeiramente ao grupo da família, onde vamos ser influenciados por os hábitos, os padrões, os costumes, a cultura daquele grupo, que é o grupo da família. Então, há determinados valores que vão influenciar nos meus padrões, avaliações, para que eu possa, então, começar a viver em grupo, a viver em sociedade, neste caso, no grupo de família. E até aos 7 anos de idade é muito importante, para todos nós, sensivelmente até aos 7 anos de idade, é o período mais importante, talvez, da nossa vida, onde nós estamos a absorver todo e qualquer tipo de informação e de vivência para começarmos a criar os nossos padrões de avaliação e comportamentais para podermos estar, então, seguros, para podermos estar harmoniosos dentro desse grupo. Depois vem um outro grupo, que é o grupo da escola, o grupo dos amigos. Depois, mais tarde, acaba por vir, quando nós acabamos de crescer, entrar já na fase da juventude, começamos a criar, então, aquele grupo de amigos onde nós falamos dos mesmos assuntos, onde nós ouvimos as mesmas músicas, onde nos vestimos quase todos de igual, onde temos os mesmos hábitos, e por a necessidade de nós vivermos em grupo, a manada, digamos, vamos adaptando
vamos adaptando aos costumes desse grupo. Não só temos o grupo da família, como os hábitos, padrões desse grupo da família vão acabar por nos influenciar mesmo no nosso comportamento dentro de outro grupo qualquer. Mas há depois, digamos que nesta fase, digamos, da rebeldia, da juventude, de pôr em causa determinadas questões do grupo da família, mas que depois, mais tarde, acabamos por, numa idade já adulta, de ser não só influenciados por esse grupo de amigos ou pelo grupo da escola, mas basicamente o primeiro grupo, que é o grupo da família, é o que tem mais peso em nós. E todos os elementos da família, pai, mãe, irmãos, e até mesmo naquelas situações de abortos, onde a mãe abortou, digamos, de uma gravidez, ou não foi uma gravidez avante. Portanto, até mesmo esse elemento tem o seu peso vibracional neste grupo de família. E isso pode influenciar o nosso comportamento vibracional ao longo da nossa vida, se isso não está bem resolvido, relativamente aos elementos dos grupos, se não há uma boa relação, se não está bem resolvido dentro de nós esta ligação grupal. Tudo isto para falar de relacionamentos, porque nós vamos escolher os nossos relacionamentos, o nosso comportamento nos relacionamentos é influenciado, quer teremos a consciência disso ou não, mas é influenciado por esta aprendizagem de viver, de facto, em grupo, vai influenciar os nossos relacionamentos, os nossos vários relacionamentos. Portanto, todo aquele período, até aos 7 anos, é muito importante para o nosso comportamento depois, a partir de tanto daí. E todos os padrões, os valores que nós acabamos por absorver desse grupo que é a família, e do grupo, da escola, enfim, de diversos grupos, estão em nós, no nosso inconsciente, porque mentalmente divide-se entre consciente e inconsciente. O consciente são só cerca de 15% a 20% de nós, e o resto será o inconsciente, quer dizer que a maior parte das nossas coisas, das nossas atitudes, das nossas reações, vêm do inconsciente, e está lá no inconsciente todas essas influências da nossa juventude, da infância e da juventude, do nosso passado, mas a infância tem um peso muito grande na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de pensar, e é muito importante que cada um de nós faça essa regressão à infância e tente, de alguma forma, perceber-se, identificar determinadas atitudes que eu tenho, determinados sentimentos que eu tenho, determinados padrões que eu tenho, determinadas opiniões que eu tenho ou valores que eu tenho, identificá-los com este primeiro grupo, que é o grupo da família. Vou só fazer um parênteses para dar boa noite à Dina Torres, à Carolina, minha amiga Carolina, também andou na Oficina da Alma, que era hoje chamado Clube da Autoestima, mas que no fundo era também um programa de autoconhecimento, já há uns anos. Bem-vinda, Carolina. E a Joana Dias e a Antonieta, a Maria Antonieta, está aqui por uma questão que é quem foi criada só com mãe até essa idade vai influenciar no futuro, sem a presença da figura do pai. Eu não sei se é uma pergunta, se é de facto uma afirmação, mas
concretamente, é claro que sim. Portanto, ainda bem que pôs esta questão, porque é precisamente, era precisamente aqui que eu ia falar destes dois alicerces, que é a energia masculina, a energia feminina, a energia do pai, e o significado do pai na nossa vida e o significado da mãe, a energia da mãe na nossa vida. São duas vibrações, duas energias que criam os alicerces para um equilíbrio, a nossa forma de estar equilibrada na nossa vida. Ou temos tendência, de facto, a seguir como exemplo, ou temos tendência a nos afastarmos completamente para o lado oposto do exemplo. No caso de quem foi criada só com mãe e sem pai, a própria energia da mãe vai sofrer alterações, porque a figura do pai, a energia do pai, é vista, com princípio, como o guardião. São as paredes, os alicerces, as paredes. Enquanto a mãe é o interior, portanto, da casa, das paredes, digamos. Portanto, e o pai é o guardião. A energia masculina já por si é uma vibração de ação, de construção, de realização, enquanto a energia da mãe é uma energia mais de organização, de, enfim, de ponderamento, de flexibilidade, energia feminina, enquanto o pai tem uma energia não tão flexível, é mais de, ou vai ao racha, mais de ação. Isto como princípio, claro que depois há variantes, mas isto como princípio. Então, temos o guardião, temos aquele que nos cria, digamos, que uma estrutura, é a estrutura da segurança, digamos, na família, e temos a mãe que nos ajuda a flexibilizar, a organizar, a ponderar, a aceitação, enfim. Então, quando existe a falta de destes elementos, portanto, no grupo, o que acontece muitas vezes é que a mãe toma as vezes do pai e acaba por a energia feminina, a energia maternal, ser transformada um pouco para uma energia mais yang, uma energia mais masculina, mais de ação. Não tem tanto tempo, digamos, quase para aquela função da mãe, por falta do pai, para tomar essa atitude também. Claro que isto vai influenciar a criança de modo a que ela procure sempre na vida dela esta energia, esta estrutura, o guardião, portanto, para a vida dela. Portanto, há sempre a tendência de uma busca, de uma procura no elemento masculino do pai. E isso pode causar, de facto, nos relacionamentos, pode causar alguns problemas por esse desequilíbrio, por essa falta. Mas haveremos de falar sobre esta questão, porque isto está tudo muito bem feito. Não há acaso, não é? Portanto, lá está a lei da causa e efeito. Não há acaso. E a lei da dualidade. Portanto, a falta de um dos polos, a falta de uma energia, a tendência é de nós exagerarmos, digamos, na outra. E portanto, precisamos daquele polo, e neste caso precisamos da figura masculina na nossa vida, só que precisamos, mas só que nós não temos uma referência dessa figura masculina. Então, qualquer figura masculina que nós vamos buscar, portanto, para a nossa vida, acabamos por inconscientemente querer ir buscar a referência da energia masculina, portanto, na nossa vida, naquela pessoa, neste caso, falta do pai, e um homem junto de nós que não deveria ser o pai, deveria ser um namorado, um marido, enfim, mas que nós acabamos por inconscientemente olhar para ele como a tal estrutura que sempre falhou. E como não temos referência anterior,
podemos cair aqui em alguns exageros, que é da crítica ou do facto de nós ficarmos dependentes, digamos, com medo que novamente falhe novamente essa estrutura, que o pai nos abandone outra vez. Portanto, é muito importante que temos a consciência que todos estes fatores nos vão influenciar nos nossos relacionamentos. Mas não é só com as pessoas. Porque o facto de ter nascido numa família com a ausência do pai, ou seja, no caso dos filhos com pais separados, não quer dizer que o pai está mais ausente do que a mãe. Esta separação do grupo tem que ser muito bem vista e muito bem calculada, porque, independentemente do pai e da mãe estarem separados, se houver aqui uma boa organização, a criança não vai sentir o desfazer-se do grupo. Isso é importante. Agora, inevitavelmente isso pode acontecer. Um pai ausente. Pode até estar separado, mas pode ser um pai ausente. Um pai que trabalha no estrangeiro, um pai que sai de manhã e chega só às 11 da noite ou à meia-noite, e pouco tempo está com o filho, não dá aquele apoio em termos na estrutura da família, e tudo isso influencia o facto do crescimento da criança, tudo isso vai influenciar a sua postura e o seu comportamento nos relacionamentos com o tal elemento que ela não tem referências, que é o elemento masculino, no caso do pai, se fosse no caso da mãe seria com o elemento feminino, mas que nós procuramos sempre substituição desse elemento numa outra pessoa. Quer seja que eu não tenho mãe ou fiquei sem mãe, procuro numa avó ou numa tia, portanto, essa referência não é a mesma coisa, mesmo a nível emocional. E se for um caso do pai, procurar num tio, no avô, ou num companheiro, digamos, tanto da mãe, vou olhá-lo, vou tentar e buscar a referência tanto a essa pessoa. Se ele se integrar bem no grupo da família, e se eu o conseguir integrar bem no grupo da família, porque também pode haver essa situação de a criança, portanto, eu como criança, olhar para esse grupo que está a entrar, essa pessoa que está a entrar no grupo da família, como um invasor e como, ao mesmo tempo, o que vai desfazer o grupo que eu estou muito agarrado, muito dependente da mãe, e que olho para ela como, de facto, não só aquela que dá colinho, mas aquela que também impõe as regras, portanto, em casa. O guardião, é a estrutura e é o interior, portanto, ao mesmo tempo. Digamos que neste desequilíbrio da mãe, que não consegue ser mãe a 100%, nem pai ao mesmo tempo, porque a sua natureza é uma natureza feminina, acaba por, e dentro de todos os outros problemas de autoestima, com esta percepção de abandono, com esta percepção de que não sou bom o suficiente para que alguém goste de mim e esteja comigo, enfim, com todas as outras raivas e cóleras por estar agora a abraços com uma criança sozinha e por aí fora, uma série de outras questões que inevitavelmente a sua postura de mãe vai influenciar todo um comportamento do filho ou dos filhos envolvidos tanto nesse grupo, e que essa percepção que eu, enquanto criança, vou ter de que é família, vai me influenciar depois na futura família, no futuro grupo que eu vou criar, que será a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos, vai influenciar. É porque, reparem, no caso de ser uma rapariga que não tem pai, que só cresceu só com a mãe,
a referência do guardião da família futura dela está agora está posta em causa. No caso de eu, homem, que cresci numa família sem pai, neste caso, eu não tenho referência do que é ser pai, nem do que é ser o guardião, digamos, da família. E aqui vou estar um pouco às escuras, vou aqui procurar referências aonde? Noutras pessoas, mas que não é a mesma coisa. Não é esta vibração grupal do grupo do qual eu pertenço. Claro que aqui não se procura culpados, porque isto está tudo muito bem feito e a culpa não existe a nível do universo, somos nós que a criamos. O que pode ser posto em causa na criança que cresce numa família sem pai, por exemplo, é que eu não sou boa o suficiente para o meu pai me amar e ter escolhido ficar comigo. Isso pode acontecer numa criança de pais separados, ou quer seja que o pai, neste caso, se separou. No caso de uma criança em que o pai morreu e ela ainda era muito pequena, pode-se desenvolver aqui um outro tipo de sentimento, que é de raiva ou de revolta à vida, e uma tristeza profunda, uma mágoa por a própria vida de ter condicionado a presença do pai na vida dela. Portanto, como isto está tudo muito bem feito, a questão que se põe é o que é que eu tenho que aprender com isto? Não é? Porque, ok, se eu vim como homem, com uma energia masculina, o que eu quero dizer, lá está a tal dualidade, se eu venho com mais tendência para um polo, que é o polo masculino, eu tenho que trabalhar para haver a unidade em mim, tanto o tal equilíbrio, eu tenho que trabalhar em mim a energia feminina. E a minha questão é sempre ir buscar padrões de comportamentais, padrões de emocionais e padrões culturais às minhas raízes, ou seja, ao meu grupo de família. Há uma coisa que a gente tem que falar e tem que ser falada relativamente a isto, porque existe mudança sempre, constantemente. Nós, relativamente aos nossos pais, nós estamos com uma postura diferente, estamos em mudança, estamos numa outra era em que é tudo muito mais rápido, a comunicação e chegarmos até determinados temas que são falados abertamente era completamente diferente na altura dos nossos pais. E mais, temos o grupo dos nossos pais, que era o grupo dos nossos avós, que os nossos pais foram influenciados também pelos padrões dos nossos avós e pela avaliação dos nossos avós, pela cultura dos nossos avós, e que essa influência vai nos influenciar também a nós. Portanto, não podemos dissociar os vários grupos, ou seja, a família, as raízes. Isto não se passou há muito tempo. Eu estou a falar de há 60 anos, onde os meus avós, a sua forma de ver a vida, ainda há 60 anos, que ainda hoje existe, infelizmente, esse comportamento, mas que há 50, 60 anos ainda se dizia que as mulheres era para tomarem conta dos filhos, ainda pouco trabalhavam nas fábricas, uma porcentagem muito pouca das mulheres trabalhava, o homem trabalhava, não é? E a mulher ficava em casa com os filhos. A mulher era para cuidar da casa, lavar a roupa, quer queiramos, quer não, toda essa influência, essa vibração, que são padrões mentais e emocionais, influenciaram ao longo das décadas, ao longo de várias gerações, meus bisavós, bisavós, e afora, vieram influenciando até à minha data, até à data de hoje, até à minha.
ao ramo da arte da minha família, esse ramo sou eu. Portanto, este ramo vem de raízes com culturas e com conceitos completamente diferentes daqueles que eu tenho hoje, mas que eu venho dessas coisas. E está cá, energeticamente, que está cá essa influência e está no meu inconsciente. Como é porque o meu bisavô influenciou o meu avô, os meus bisavós influenciaram os meus avós, os meus avós influenciaram os meus pais, e estamos aqui a falar de pais, pai, mãe, grupos diferentes, em que me influenciaram a mim e que eu influenciei, de facto, as minhas filhas. Agora, em todos estes processos, há a evolução, chamada evolução. Eu hoje penso diferente do meu pai. Mas não penso completamente diferente do meu pai. Há coisas que eu consigo identificar-me. Há coisas que eu identifico com o meu pai. Há coisas que me identifico com a minha mãe. Há coisas que o meu pai tinha e a minha mãe tinha, que por eu não estar de acordo e por isso não tenho referências do contrário ou de outra coisa diferente, eu procuro o oposto. Não quero ser. Mas esse procurar o oposto, eu ser o oposto do meu pai, deve-se à influência dele. E por isso a influência tanto é pela negativa como é pela positiva. Porque nós temos essa tendência. Eu quando se eu não gosto de uma característica do meu pai, não estou de acordo com ela, a minha tendência é ser o oposto. E isto talvez comece a fazer algum sentido a vocês quando vocês começarem a identificar em vocês aonde é que eu me identifico com o meu pai, em quê? Em que é que eu me identifico com ele e em que é que eu sou o oposto a ele. Em que é que eu não me identifico com o meu pai. Em que é que eu identifico com a minha mãe e onde é que eu sou o oposto à minha mãe. E eu sei que à partida a nossa tendência é logo dizer eu não tenho nada a ver com o meu pai, eu não tenho nada a ver com a minha mãe. Mas peço-vos que meditem sobre isso, que meditem um pouco sobre a vossa postura, o vosso sentir, a vossa maneira de estar e tentem identificar-se com algumas coisas. Só assim, ou nós tomando consciência de algumas coisas, é que podemos fazer a escolha. Eu quero manter isto ou quero modificar isto. Então, os nossos relacionamentos são influenciados, de facto, pelos grupos onde nós crescemos. Os nossos futuros relacionamentos, os relacionamentos, os nossos relacionamentos que eu tenho, quer queira, quer não queira, são influenciados por todas as minhas vivências, não só na juventude, na infância, na juventude e em todas as outras dimensões da minha vida, em todos os grupos que eu me movimentei, acabam por influenciar os meus relacionamentos. Vamos supor que o meu pai era caçador, que não era, mas que o meu pai era caçador e que, porque eu ia com ele à caça, acabei por conhecer os amigos do meu pai e o trato, o relacionamento dele de amizade com os chamados amigos, neste caso no grupo dos caçadores, é mais um grupo, eu acabo por me enquadrar e aprendendo e me enquadrar, portanto, nesse grupo e começo a fazer amizades também dentro desse grupo. Logo, eu procuro as pessoas que têm alguma coisa em comum comigo. E, portanto, acabo por, mais tarde, ser caçador. Porque é ali que eu me sei movimentar. A mesma coisa acontece quando o pai é advogado, o filho acaba por ser advogado e o neto
a tendência é de ser advogado. Ou, completamente contrário, derivada à evolução, em que o neto, neste caso, não quer ser como nenhum deles e tenta escolher uma coisa completamente oposta, ou pelo menos que não se identifique. Mas o facto de o pai ser advogado e ele não ter um bom relacionamento com o pai faz com que ele escolhesse um caminho oposto, porque entrou em choque. Portanto, a influência está lá, quer seja pela positiva, quer seja pela negativa. E isto de nós tomarmos consciência faz com que haja de facto a evolução, neste caso nos relacionamentos. Eu quero aqui pedir a quem está a ouvir, se quiser deixar alguma questão colocada, portanto, aqui relativamente ao relacionamento, colocada aqui nos comentários, para eu poder esclarecer. Esta questão do desequilíbrio dentro do grupo, neste caso, portanto, pai, mãe, da família, pode provocar no indivíduo, pode provocar muitas alterações, quer seja alterações emocionais, mentais, mas até mesmo físicas. Muitas das doenças congénitas vêm precisamente de um mau relacionamento grupal, quer seja com o pai, quer seja com a mãe, ou quer seja com ambos. Pode vir daí algumas complicações mesmo físicas. E isso aí, eu tenho um pequeno e-book, que é Reflexo da Alma, que fala um pouco sobre isso. Quem o tem poderá dar uma vista de olhos, reler. Quem não o tem pode encontrá-lo nos meus sites dos e-books. Aqui encontrará no meu perfil, se calhar alguma publicidade, ou então, se estiver interessado em conhecer os meus e-books, é só uma questão de entrar em contato comigo. E, portanto, toda a nossa influência, quer queiramos, quer não, até mesmo as pessoas às vezes dizem assim, aquele casal, marido e mulher, identificam-se tanto um com o outro que nós olhamos para ele, olhamos para ela, parece que são irmãos, são muito idênticos. Portanto, há uma transformação física mesmo pela mesma forma de pensar, pela mesma forma de estar, pelo seu comportamento tão idêntico, que acaba por criar presenças. Isto também é definido para além dos géneros, portanto, para além da parte física, mas também o facto de eu me identificar tanto com os progenitores, com esse grupo, eu acabo por ter semelhanças, quer seja a nível físico, quer seja da forma de falar, quer seja da forma de estar, quer seja... eu identifico-me e revejo-me, de facto, nos grupos. Identifico-me com os grupos. E, portanto, deixo esse desafio, tanto a vocês, para fazerem esta revisão, não só à infância, e poderem ver na estrutura familiar pai-mãe, se, tanto a nível de pai como a nível de mãe, o que é que sentem em relação a um e ao outro. Se tiveram um pai presente emocionalmente na vossa vida, se tiveram uma mãe presente emocionalmente na vossa vida, que referências têm relativamente ao homem e à mulher, vem daí, do pai e da mãe. Se há, de facto, como dizia a Maria Antonieta, no caso de haver a ausência do pai, desafio a que tenha essa consciência de que
que imagem é que eu tenho dos homens e se essa imagem que eu tenho dos homens vem de onde? Vem, de facto, da avaliação que eu tenho pela ausência desse elemento do pai, tanto na minha família. Se isso tem influência ou não. Até que ponto é que o facto da mãe ter se colocado numa postura de pai e mãe, se isso foi positivo ou se foi negativo. Porque a tendência é de a filha ou o filho ir buscar as referências à mãe do que ser um adulto. E que acaba por criar algumas dificuldades nos relacionamentos com o sexo oposto, porque não tem, de facto, essa referência de um e outro. E aí começa a haver, muitas vezes, a falta da aceitação também do outro, porque não tem, de facto, essas referências, criou um imaginário do que era perfeito e acaba por ser exigente demais, se calhar, com o outro elemento. Mas há determinadas coisas que é muito importante nós percebermos o porquê que eu tive falta desta figura, porquê que eu tive falta desta energia na minha vida. Será que eu tenho que desenvolver em mim o meu próprio padrão daquilo que eu acho que tem que ser? Porque isso é um facto. O que é ser pai? O que é ser mãe? Em determinada sociedade, ser pai é uma coisa, em outra sociedade, ser pai é outra. E eu tenho que seguir os padrões. Que tipo de padrão é que eu tenho que seguir? Ou tenho que criar eu o meu próprio tipo de padrão do que é ser pai? Ou o que é ser mãe? Qual é a função de um pai nesta estrutura familiar? Um novo grupo que eu estou a criar. Eu estou a criar um novo grupo onde vou ter filhos e os meus filhos irão ter filhos também e eu vou ser responsável por este padrão de família, por este novo padrão de família que eu vou transmitir aos meus filhos. E por isso, não é aquilo que eu digo, mas é a forma como eu digo. Não é aquilo que eu faço, mas é a forma como eu faço. Uma coisa é certa e é preciso que vocês meditarem sobre isso. Os filhos olham para nós como faróis. Seguem, nós somos os orientadores. Ou somos um farol em que o filho segue, digamos, que a luz que nós projetamos, ou somos um farol em que o filho fica cego com essa luz e tenta fugir dessa luz e segue como um lado oposto. Uma coisa é certa, toda a gente quer, e isso é que é o benéfico nos relacionamentos, é ter uma boa autoestima. E aquilo que eu, como filho, gostaria de ter olhado para o meu pai e dizer: uau, meu pai tem uma forte autoestima, tem uma boa autoestima, eu quero ser como ele. Porque ele com uma boa autoestima, ele é feliz, ele está completo, ele sabe o que quer, ele diz sim, diz não, é uma pessoa amorosa. Portanto, criem o vosso padrão do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser uma pessoa amiga, uma pessoa amorosa. Olá, Paula. A Paula diz que foi órfã com 2 meses e os meus irmãos com 2 anos, 4 anos e 6 anos. Todos ficámos só com a mãe e a avó. E aqui está. O facto de a Paula, os irmãos, não sei se são homens, se são mulheres, portanto, se são raparigas, se serão rapazes, mas a questão da Paula ter ficado com 2 meses, portanto, não conheceu de facto o elemento masculino do pai, possivelmente eles foram criados com a mãe e a avó. Reparem que a avó não é avô. Reparem que mais uma vez o elemento masculino não está aqui presente, pelo menos naquilo que a Paula está a transmitir,
ficou sem pai, nem sequer o avô estava presente. Há aqui uma repetição de grupo. Já a avó parece que estava sozinha. São rapazes, portanto, os outros elementos são rapazes. Portanto, a avó e a mãe, duas mulheres, que tomam conta, portanto, as crianças, são as referências. Aqui não há referências do elemento masculino. Os rapazes aqui ainda estão piores, porque têm a tendência de se afastar do elemento feminino à procura do elemento masculino como referência, porque não há essa atração. E a Paula acaba por, mais nova que acaba por possivelmente andar à procura nos irmãos dessa referência e desse apoio do elemento masculino. Claro que aqui pode haver duas coisas, que são os rapazes que tomam a postura de apoio na energia masculina, ou mas que não têm também a referência do que é a energia masculina, o ser pai. Acaba por ser a mãe e a avó os alicerces e tudo mais, os lutadores. Acaba por a Paula continuar a ter falta de referências masculinas. Não sei se é casada, se já tem filhos, mas com certeza que teve algumas dificuldades nos relacionamentos com o elemento masculino por de facto não ter essas referências, uma dependência quase do elemento masculino, o procurar no elemento masculino o tal guardião, aquele que a protegia, aquele que lhe dava colinho, aquele que... e então há sempre essa questão. Mais do que eu estar a dizer, era interessante de que cada um de vocês pudesse de facto meditar sobre estas faltas, estes desequilíbrios no grupo familiar, no seio familiar, e que influência isso teve na vossa infância, na vossa juventude, e que ainda hoje possa estar a influenciar as vossas vidas. E o que é que há que fazer com isto? O que há que fazer com isto é tomar, em primeira mão, a consciência destas influências. E depois acabar por ficar em paz com esse elemento que é muito diferente uns dos outros. Por exemplo, a Paula, o que é que sente por nunca ter conhecido o pai, ter o pai na sua vida. Há uma mágoa, há uma tristeza, há um vazio, há uma raiva, há uma revolta. Tudo isso, todas essas emoções, são emoções que vão condicionar o seu comportamento relativamente a essa energia, a essa vibração, neste caso a masculina. E mesmo a sua a sua avaliação relativamente à mãe também influencia a sua postura, como é lógico, como mulher. Não é? O facto da mãe se ter repartido entre mãe e pai, nem foi mãe na totalidade, nem nunca irá conseguir ser pai, mas tentou dar-vos tudo aquilo que ela conseguiu dar. Era interessante ver também, e a Paula e todas as outras pessoas, fazerem um historial, ou seja, tentarem perceber como foi a família dos vossos pais, o grupo da família dos vossos pais, dos vossos avós, a presença do avô e da avó, do pai e dos vossos pais, do lado da mãe como do lado do pai, dos vossos bisavós, e perceber que todos estes grupos que influenciam o grupo seguinte e que vocês estão a formar um novo grupo, uma nova família, e que vão influenciar os vossos filhos. E, portanto, ao tomarem consciência
desta influência grupal podem, de facto, fazer a diferença em termos de, ao tomarem consciência, de anularem determinado tipo de atitude para fazer essa alteração, de modo a ter a perspectiva da consequência das vossas atitudes na vida dos vossos filhos. Vamos ficar hoje por aqui, até porque me dá a ideia de que todos os vídeos, se tiverem mais do que uma hora, não vão ficar disponíveis, pelo menos já é a segunda vez que me acontece no outro direto. O Facebook não coloca depois na página e não vou deixar passar, de facto, a hora. Hoje falámos desta importância da infância e da influência dos grupos, quer seja da família, quer seja dos amigos, quer seja do grupo da pesca, da caça, do grupo do desporto, seja, portanto, o que for, a influência que tem na nossa personalidade e que isso influencia, e a nossa personalidade vai influenciar os nossos filhos, e, portanto, tenham, de facto, essa ideia. Vamos ficar hoje por aqui, mas vamos continuar para a semana com este tema dos relacionamentos, porque vamos continuar a falar um pouco da infância. Não é? Porque os nossos relacionamentos, por exemplo, amigáveis, os nossos amigos, o nosso relacionamento com os amigos, é ou não influenciado pela percepção que eu tenho, ou pela ideia que eu tenho, pelas vivências que eu tenho, daquilo que eu vi, da relação dos meus pais com os amigos deles. Aqui não haverá uma repetição, ou não será, portanto, a percepção que eu tenho da amizade que vem dos meus pais será correta? Já parou para pensar nisso? O que é a amizade? Portanto, vamos falar, de facto, para a semana da amizade, nesta perspectiva sempre da infância e da juventude, okay? De modo a tomarmos cada vez mais consciência de nós, porque este relacionamento que eu tenho com o mundo é de facto um reflexo do relacionamento que eu tenho comigo. Por isso, eu vou pedir-vos para, durante a semana, fazerem essa reflexão e fazerem essas listas, em que é que eu me identifico como pai, em que é que eu me afasto, digamos, da identificação do meu pai, que é que eu sou contrário a ele, da minha mãe, a mesma coisa, e vejam até que ponto é que as coisas depois acabam por ficar. Mas vamos depois analisar isso. Agora, o que peço-vos é que, se vos fizer sentido, comuniquem comigo durante a semana a colocarem questões sobre este tema dos relacionamentos, para podermos, ao fim e ao cabo, dar algumas respostas, para poder dar algumas respostas, alguma, digamos, luz, orientação, ou acender aqui a discussão sobre este tema. Comuniquem comigo à vontade durante a semana. Muito obrigado, portanto, a todos. Vamos continuar no quarto direto do programa Agora Eu, para a semana, os 2 dias, continuar a falar de relacionamento, que no fundo é um tema que é para a vida. Boa noite, até para a semana e obrigado pela vossa presença. Bem-aja.